verso de número 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Reverência à palavra do Senhor. Se coloque em pé. Aleluia. Diz assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para juntos de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. E tendo eles se retiraram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem mais. Amém? Senhor grande Deus e Pai, é a tua palavra, Deus, tua palavra que é a revelação, que é o que estimula a nossa vida, a perseverança. Pai, ministra, Senhor, a tua palavra ao coração dos teus filhos nessa noite, e que assim, ó Deus, a tua graça venha ser repleta sobre este lugar, que nós venhamos, ó Deus, a entender que este marco, que esta data, que este dia é algo que vai estabelecer, ó Deus, o resultado daquilo para o qual o propósito foi estabelecido. Pai, no nome santo de Jesus, o Rei Jesus já nasceu, e diante disso, qual é a nossa resposta? Assim eu peço, ministra, Senhor, ao coração da tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Beleza. Amados, eu quero falar nessa noite sobre esse texto, que é um texto muito conhecido, é um texto que nós provavelmente dezenas de vezes já lemos. Cada Natal nós temos essa referência como um encontro mais uma vez com o Senhor Jesus, tendo em vista que essa data de Natal é uma data apenas comemorativa, que segundo o calendário dos judeus nada se iguala ou não há uma comparação de data de nascimento de Jesus para o período de dezembro, mas é uma data que foi estabelecida para que nós pudéssemos lembrar
do nascimento do nosso rei. Então o rei Jesus nasceu. E nós vemos aqui que a história no capítulo 2 começa dizendo que Jesus nasce em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes. E os magos do Oriente vieram até a Judeia, a Jerusalém, para adorar a Jesus, porque a própria profecia dizia que ele nasceria em Belém. E você vai ver que algumas pessoas ainda, dentro de um período bíblico, por ter sido Jesus chamado e conhecido como Nazareno, entenderam que ele nasceria, que ele havia nascido em Nazaré, e aí não condizia com a profecia. Mas naquele tempo, a história nos traz esse relato que Jesus foi perseguido por Herodes por causa de uma inveja, a qual Herodes queria matar a Jesus por medo de perder o seu reinado. Mas nós vemos aqui que há uma notícia que há mais de 2000 anos aconteceu. Jesus, o Messias, aquele que estava sendo esperado principalmente pelo povo judeu, já nasceu há mais de 2000 anos. E eu perguntava para Deus: Senhor, como fazer com que esta mensagem seja contemporânea? Como é que eu posso fazer para que esta mensagem seja aplicada no dia de hoje? Porque esse acontecimento nós sabemos, mas a maneira que nós respondemos a ele é o que vai ou não direcionar a nossa vida a ter um sentido, a ter um propósito. Quem aqui não sabe que Jesus, o rei, nasceu há mais de 2000 anos, ele era filho de Maria, foi criado por José, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, ali existia uma virgem que recebeu a graça de ser mãe daquele que seria o Salvador do mundo. Quem é que nunca ouviu sobre isso? E todos nós ouvimos sobre isso. E todos nós sabemos quanto esta mensagem e esta história pode transformar a história da nossa vida. E todos nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Todos nós sabemos que a palavra de Deus é quem nos transforma. Todos nós sabemos aquilo que Paulo diz: transformai-vos, lá em Romanos 12, do verso 1 e verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E é isso que eu te peço nesta noite, que você venha oferecer o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para ouvir a palavra dele, para colocar em prática a palavra dele, porque a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E o poder de Deus vai queimando o nosso ser, o poder de Deus vai queimando o pecado, o poder de Deus vai destruindo toda a seta de Satanás, o poder de Deus tira o comichão dos ouvidos, o poder de Deus te dá clareza, o poder de Deus te faz direcionar a Jesus, o poder de Deus impacta a tua vida de uma maneira transformacional. Você não é mais o mesmo a partir do momento em que entregou a sua vida para Jesus. Você antes era uma lagarta. Todas as pessoas olhavam para você e não via beleza, mas você foi transformado, você passou por um casulo, você encontrou Jesus, Jesus transformou a tua vida, e todo aquele que é transformado não volta mais ao estado anterior. Olha para uma borboleta e fala para ela: borboleta, você quer ficar assim ou você quer virar uma lagarta? Se ela tiver com uma depressão, se ela tiver muito mal, ela pode até pensar: eu quero voltar a ser lagarta, mas não tem jeito, porque ela não foi mudada, ela foi transformada. Pastor, por que isso? Porque muitas vezes nós chegamos na igreja e achamos que vai ser mais um culto, achamos que vai ser mais uma noite, e quando você entra,
dessa forma, é porque aqui dentro está mais gelado do que a temperatura fora. Mas quando você entra nesse lugar para ouvir uma palavra que transformou, transforma e transformará ainda mais a tua vida, e você vem sedento, você não fica ali mexendo no celular, você não fica olhando para a roupa que o irmão está, que a irmã está, você não fica perdendo tempo com outras coisas, não, você faz o que o apóstolo Paulo disse: eu quero ser transformado dia a dia, eu quero apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, eu quero que os meus ouvidos estejam atentos à palavra, eu quero que os meus olhos estejam atentos para ver a palavra, eu quero que o meu corpo seja para a glória dele. Em nenhum momento eu quero me distrair, mas eu quero estar na presença dele, para adorar a ele, para bendizer e para dar glórias e louvor a ele, porque o Rei Jesus nasceu. E o Rei Jesus nasceu, e parece que é normal. As coisas têm uma tendência a ficarem normais. As coisas têm uma tendência para ficar normal. Mas há uma grande diferença entre aquilo que é comum e aquilo que é normal. É comum hoje pessoas do mesmo sexo casarem, mas não é normal pela palavra de Deus. É comum hoje que a mentira opere, que a corrupção opere. É comum, mas não é normal pela palavra de Deus. É comum hoje que as pessoas vivam a vida da maneira que ela quer, mas é comum, mas não é normal. Porque o que é normal é aquilo que Deus estabeleceu dentro da tua criação. E aquilo que é comum é o que o homem faz da sua vida diariamente. É comum. É comum hoje as pessoas virem para a igreja, é comum. Mas será que é comum permanecerem da mesma forma? Será que a palavra, ela não queima o coração e transforma a vida da pessoa, que faz a pessoa sair de uma situação de engano para uma situação de clareza, para uma situação de verdade, para uma situação onde ela sabe que há uma estrutura firme a ponto de você não cair, não fraquejar, se transformar como um coqueiro, que ele balança de um lado para o outro, vinha a tempestade, mas a pessoa está firme em Jesus. E eu perguntava para Deus: Senhor, como é que eu vou fazer com que essa mensagem seja ainda mais aplicável nos dias de hoje? E aí nós temos esse lindo relato. E tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Primeira coisa que eu quero que você entenda, o tema da mensagem é: o Rei Jesus nasceu. E o que você vai fazer? Primeira coisa que eu quero trazer para a nossa noite é que há um relato, há uma verdade. Jesus nasceu, Jesus é o Rei, e acerca dele estava escrito que ele nasceria em Belém, e acerca dele está escrito que ele nasceria de uma mulher, de uma virgem, e acerca dele diz que ele estaria em uma cidade que há tanto tempo estava ali, escurecida. Está escrito a respeito que ele reinaria, ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Está escrito. Mas eu quero nessa noite que você reflita. Eu quero nessa noite que você pare e pense. Aqui uns homens magos que vieram do Oriente, eles vieram para adorar a Jesus. Eles vieram para reconhecer
o senhorio de Jesus. E eles chegam em Jerusalém e perguntam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Amados, nós precisamos entender que há necessidade de haver uma disposição dentro do nosso coração, que há uma necessidade de nos dispor para encontrar a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nasceu Rei, aquele que sofreu Rei, aquele que vivificou Rei, aquele que ressuscitou Rei, aquele que é Rei para todo sempre. Havia um desejo no coração daqueles homens, havia um desejo de serem transformados, havia um desejo de encontrar Jesus. E será que há hoje esse desejo no nosso coração? Esses homens vieram do Oriente até Jerusalém e perguntaram: onde está nascido aquele que é, onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Aqueles homens vieram para procurar, aqueles homens vieram para encontrar. Cadê? Estamos à procura dele, queremos encontrar ele. E hoje, há mais de 2000 anos, pessoas têm à sua disposição Jesus, mas não tem mais o desejo, não tem mais a busca, não tem mais o pagar o preço, porque esses homens saíram das suas cidades natais, das suas cidades de nascimento, atravessaram o Oriente para o Ocidente e chegaram em Jerusalém e perguntaram: aonde está nascido aquele que é Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vieram ajudar e vieram adorá-lo. Eles saíram das suas cidades para adorar Jesus, e hoje poucas pessoas estão valorizando o nascimento de Jesus, estão valorizando o preço que foi pago por Jesus. São poucos os que querem ter uma intimidade com Ele. E esta mensagem, ela nos faz refletir. Estamos a 2 dias do Natal. Estamos a 2 dias em que esse anúncio de Jesus, do nascimento, é comemorado. Mas há uma lição aqui que nos fala a respeito de homens que saíram do Oriente até Jerusalém e disseram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Você precisa nessa noite se dispor a encontrar Jesus. Você precisa nessa noite se dispor a encontrar aquele que é nascido, aquele que transforma a vida, aquele que impacta a vida, aquele que ensina-nos o caminho a seguir. Jesus, esses homens pagaram o preço, mas poucos hoje querem ter intimidade com Ele. Poucos hoje querem se dispor a encontrar-se com Ele. Poucos hoje querem adorá-lo de fato. Verso número 3 diz assim a palavra: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. O anúncio de um rei, anunciado pelos magos do Oriente, perturbou o rei Herodes. O rei Herodes, que estava ali liderando, imperando, o povo de Israel submetido a um jugo de Roma,
As pessoas ficaram perturbadas, a ponto do rei Herodes congregar os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, e perguntar-lhes de onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, verso 5, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai, irmão, para que também eu vá, eu adore. Amados, havia um desejo no coração daqueles magos de adorar a Jesus. Mas quando Herodes sabe que o rei dos judeus estava ali nascendo, há um período aqui dessa inquirição de 2 anos, a ponto de Herodes depois não receber o feedback, o retorno daqueles homens, mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. A primeira coisa que nós precisamos entender é: será que eu tenho uma disposição de encontrar Jesus todo dia? E não é encontrar Jesus apenas com o intuito de ser salvo por Ele, mas é encontrar Jesus com o intuito de ter intimidade com Ele. Encontrar Jesus para pedir perdão dos seus pecados. Encontrar Jesus para ser por Ele ensinado. Encontrar Jesus para ser por Ele destravado em algumas áreas que nós mesmos nos travamos, seja na área espiritual, ministerial, financeira, conjugal, profissional. Havia um desejo no coração desses homens de adorar Jesus, de fato, por quem Ele era. Mas chega em Herodes, e Herodes diz o seguinte: olha, vai primeiro, e quando vocês, olha o desejo de Herodes de ter um encontro com Jesus, nenhum. Herodes falou assim: vai vocês, se vocês acharem, volta, me digam onde ele está, porque eu quero ir lá adorar. Mentira! Vai fingir uma suposta adoração até quando? Tem muita gente que está no meio da igreja, mas não é igreja, não está adorando, está fingindo que adora, mas chega na igreja, está olhando para o irmão, se ele está de sapato novo ou não, olha para a irmã, se está de sapato de bolsa nova ou não, de roupa nova ou não. Ei, a tua adoração é para Ele, somente dele e para Ele. Não finja uma suposta adoração, pois Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem semear, o homem colherá. Herodes estava fingindo uma suposta adoração. Na verdade, o que estava dentro do coração do Herodes é: eu vou matar este filho de Deus, o rei dos judeus, eu vou matar essa criança. Herodes não estava ali, não queria ir ao encontro de Jesus para adorá-lo. Era uma farsa. Ele estava fingindo uma suposta adoração. E toda vez que você não adora a Ele como Ele merece, você está respondendo como Herodes. Vai lá, se vocês encontrarem, me avisa, porque eu vou lá adorar Ele também. Mentira! É isso que nós não podemos viver mais. O engano. Quando você chegar nesse lugar para adorar, adore a Ele com todo o teu coração. Quando você se levantar, adore a Ele em todo o teu coração. Quando você estiver indo para o trabalho, adora a Ele com todo o teu coração. Enquanto você estiver empreendendo, adora a Ele com toda a tua oração. Enquanto você estiver orando, ora com todo o teu coração e adora a Ele com toda a tua alma. Não finja uma suposta adoração. Verso 6: e tu, Belém,
terra de Judá. De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Herodes estava ali fingindo uma suposta adoração, mas aqueles homens foram até Belém. Aqueles homens foram até o encontro de Jesus. Verso número 9 diz assim: e tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. Amados, presta atenção nessa palavra. Meu Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Que ouvindo ele, na verdade, que vendo eles a estrela, regozijaram-se muito. O que era a estrela? Um sinal. Eles não tinham encontrado o menino ainda. Eles não tinham encontrado Jesus ainda. Eles estavam no caminho, eles estavam fora, mas eles viram a estrela e eles se alegraram com aquela estrela. Eles se alegraram com os sinais. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Amados, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a noiva. O menino nasceu, hoje já é grande, hoje já é o noivo, e a igreja está vendo os sinais. E eu e você precisamos entender que nós precisamos nos alegrar com os sinais. Há sinais na palavra que predizem que Jesus está voltando, o rei está voltando, o menino Jesus nasceu, mas ele cresceu, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e está à direita de Deus e vai buscar a tua igreja. Aqueles homens tinham os olhos abertos para ver os sinais. Presta atenção em mim. Você está vendo os sinais. Você está vendo as coisas acontecerem. Você está vendo a iniquidade aumentando. Você está vendo o amor de muitos esfriando. Mas mesmo assim está se comportando como um cego que não está vendo nada. Centenas e milhares de pessoas já encontraram Jesus no caminho. Centenas e milhares de pessoas já viram grandes e maravilhosos sinais, mas não se alegraram e abandonaram a Jesus. Você está vendo os sinais, você está vendo as coisas acontecendo, você está vendo que o final está próximo. Você está vendo que a pandemia tem surgido para matar, para ser um sinal. Você tem visto o amor esfriando. Você tem visto centenas e milhares de pessoas morrendo a cada dia. Mas mesmo assim, você não está se alegrando com os sinais. E o pior de tudo, não está tendo medo, muito menos temor. Está vivendo a sua vida de qualquer jeito. Jesus nasceu há mais de 2000 anos para transformar a sua vida, para te dar a salvação, e você está ignorando os sinais. Não está se alegrando com os sinais. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, que se purifique mais ainda. Aqueles homens viram a estrela. E diz a palavra que vendo a estrela, verso de número 10, e vendo eles as estrelas, regozijaram-se muito, com grande alegria, regozijaram-se muito, porque a estrela anuncia que Jesus está ali, a estrela anuncia que o rei nasceu. E entrando na casa, e você vai se alegrar com os sinais, ou vai chorar por causa deles? E diz o verso 11, e entraram na casa, e acharam o menino. Por que acharam o menino? Porque estavam procurando o menino. Aquilo que você procura, você acha.
fresquinha, veio do céu. Sabe, a maior parte dos problemas que você tem é que quem procura, acha. 99% dos problemas que nós temos, nós mesmos criamos. 99% dos problemas que nós temos, nós mesmos criamos. Vou te dar um exemplo. Pode ser que você esteja com problema de enfermidade no físico. Sabe quem fez isso? Você, porque você não cuida do seu corpo. Muitas vezes nós temos problemas emocionais, sabe por quê? Porque você não sabe fazer a gestão das suas emoções, e a responsabilidade é tua. Você não pode permitir que ninguém tenha poder sobre algo que está dentro de você. Comece a gerenciar as suas emoções. Ah, pastor, ela falou que eu sou feia. Você é feia? Não, eu sou linda. Então gerencie a tua emoção. Não importa o que os outros pensem, cuide da tua vida. Saiba aquilo que Deus tem ao seu dispor. Saiba o que Deus fala de você. Quem é você? Ah, pastor, eu não vou mais para a igreja. Não vai, mas por quê? Ah, pastor, porque eu vou na igreja e o irmão não me cumprimenta. Problema seu, problema dele. Você está na igreja por causa dele. Isso é uma desculpa a falar. Para de desculpa. Ou a gente arruma um meio, dá uma desculpa. Esses homens chegaram, viram a estrela. Eles viram a estrela e se alegraram. E entrando na casa acharam um menino. Eles acharam um menino com sua mãe. Ei, se você chegar na igreja esperando achar a perfeição, não vai. Se você chegar na igreja e achar que vai estar tudo perfeito, não vai. Se você achar que a igreja, você vai ser perfeita, não vai. Eu tenho falhas, você tem falha, o teu marido tem falha, a tua esposa tem falha, o teu filho tem falha, todos têm falhas. Aprender a viver com a igreja é entender que quanto mais nós somos falhos, quanto mais nós vemos as falhas em nós, menos o nosso dedo acusa, menos o nosso dedo aponta, porque evangelho não é apontar o dedo para condenar, evangelho é apontar o dedo e direcionar a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas só pode apontar para Jesus aquele que já teve um encontro com Ele. Falei isso. Diz aqui no verso número 11: e entraram na casa e acharam o menino com sua mãe Maria, e prostrando-se o adoraram. E aí, Jesus nasceu. O que você vai fazer? Jesus nasceu, irmã. Jesus nasceu, meu irmão. O que você vai fazer? Você vai fazer como Herodes? Vai fingir uma suposta adoração? Ou você vai se render a Ele em adoração? Assim como esses magos que vieram do Oriente, entrando na casa e acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, adoraram a Maria. Olha a pessoa que está lá e fala assim: não, Maria é especial. Mas adoraram ao menino, prostrando-se, o adoraram. Não é os adoraram, não, prostrando-se o adoraram. Olha o foco deles. Perguntaram para Herodes: aonde é que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a tua estrela no Oriente e viemos adorar a Ele. Chegaram na casa, viram Maria com o teu filho no colo, eu acredito que no colo ainda, prostrando-se o adoraram. E a adoração, ela veio com dádivas, ouro, incenso e mirra. Diga assim comigo: ouro, incenso e mirra. Diga assim mais uma vez: reconheceram Jesus como rei, como profeta e como sacerdote. O ouro é símbolo de pureza, de reinado. O incenso é uma oferta a Deus pelo profeta e sacerdote, anúncio de morte e sofrimento. Jesus nasceu, o rei nasceu.
já nasceu, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. O que você vai fazer, irmão? Você vai se render a Ele em adoração? Você vai ofertar dádivas a Ele? Ou você vai ser como Herodes? Vai ficar irritado? O que você vai fazer? Eu encerro essa mensagem. Verso 12: sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu em José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma a menina e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Jesus nasceu, o rei nasceu, está vivo. E aí, você? Olha que incumbência recebeu José. José recebeu a incumbência de levantar-se, tomar o menino, sua mãe, e fugir para o Egito. Sabe o que o anjo está falando para José? Sabe o que o anjo do Senhor está falando para José? José, a partir de agora, você vai viver por ele e para ele. Sabe qual é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite? Viva para Jesus, viva por ele e para ele. José, pega o teu filho e vai para o Egito, protege ele. José, você vai viver para proteger Jesus. José, você vai viver para ele, para a glória dele. José, não tem mais mensagem atual do que essa. A mesma responsabilidade que o anjo estava direcionando a vida de José, está direcionando para nós. Ei, eu e você temos Jesus. Eu acredito que José deve ter pego o menino, colocado no colo, bem perto do seu coração. E a mensagem para nós nessa noite é que Jesus esteja no íntimo do teu coração. Que você viva para Ele e viva por Ele. Que você viva por Ele e viva para Ele. Que você leve Jesus aonde você andar. Que você esteja direcionado pelo anjo, mas não mais hoje pelo anjo, mas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que te guia. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda, vai para a direita, mas não saia da presença de Deus, porque intentarão contra a vida de Jesus, intentarão contra o Evangelho, mas você é o detentor deste Evangelho que transforma, Evangelho que muda. É como se o anjo estivesse dizendo para José: José, a partir de hoje você vai viver por ele e para ele. Protege o menino. Herodes vai querer matar. Sabe o que o Herodes representa hoje? O diabo. O diabo quer matar a esperança. O diabo quer matar a tua vida. O diabo quer matar os teus sonhos. O diabo quer acabar com a promessa. Mas a promessa, ela está viva. A promessa está à destra de Deus. Porque o Rei Jesus nasceu. De duas uma, você vai viver para Ele e por Ele, ou você vai ficar irritado e vai propagar mortes como fez Herodes. Diz a palavra que Herodes ficou irritado porque ele seguiu iludido pelos magos. Não voltaram. Cadê aqueles magos? Não voltaram. Tem alguma coisa acontecendo. Eu vou mandar matar todas as crianças de Belém, de 2 anos para baixo. E assim foi. Imagina uma cidade pranteando a morte dos seus filhos. Imagina uma mãe que tem um filho de até 2 anos ver morto o seu filho, porque poderia ser o rei dos judeus. Olha a dor no coração daquelas mães. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque não existem mais. E morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe,
e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino, sua mãe, foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelão reinava na Judeia em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Você pode se colocar em pé. Se dispõe a encontrar Jesus. Se alegre com os sinais. Se renda em adoração a Ele. Não fique irritado como Herodes. Não finja uma suposta adoração. Viva por Jesus e para Jesus. Viva por Jesus e para Jesus. Ele é a razão da nossa vida. Quero chamar o louvor bem rapidinho aqui na frente. Jesus é a razão da nossa vida.